Olá, bom dia. É sempre com muita alegria que retomamos essa atividade em nossa querida casa Rita de Cássia para participar de mais uma oportunidade de estudos e aprendizagem dessa doutrina que tanto nos esclarece, mas acima de tudo que tanto nos consola. Vamos rogar a esses queridos espíritos que são mantenedores desta atividade de nossa casa de maneira geral, que possam nos abençoar, que possam nos amparar e que possam nos intuir para darmos conta da tarefa que nos propomos na manhã de hoje. Bem, o evangelista João, no seu capítulo 8 do seu evangelho, lá no Novo Testamento, vem nos apresentar um episódio da vida do Cristo que nos é bastante conhecido. Ele nos narra, logo ali no comecinho do capítulo 8, que o Cristo ensinava a multidão e que em determinado momento os escribas e os fariseus trazem a ele, trazem à sua presença uma mulher que havia sido pega em adultério, havia sido apanhada em adultério. Esse episódio, que nos é bastante conhecido, não é o único episódio marcante do capítulo 8 do Evangelho de João. Neste mesmo capítulo, o evangelista João nos apresenta um outro trecho onde o Cristo nos apresenta as seguintes palavras: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estas palavras foram ditas pelo Cristo a toda aquela multidão que acompanhou o episódio da mulher adulta. E foi dita a todos aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas também a todos aqueles que acompanhavam o episódio e, de certa forma, não acreditavam no que estava sendo dito, não acreditavam na verdade que o Cristo apresentava. Passados mais de 2000 anos deste episódio, muitos de nós que ainda compõem essa grande multidão parecem permanecer na mesma condição, presos, aguardando o momento em que esta verdade poderá libertá-los, sem crer, envoltos na ignorância, sem conhecer a verdade a qual o Cristo nos apresentou. A proposta, portanto, da manhã de hoje é que possamos refletir um pouco mais sobre as palavras do Cristo, quando ele nos afirma que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E algumas questões que já surgem de início, quando passamos a refletir sobre as palavras do Cristo nesse sentido, são: mas que verdade é esta? Outra questão que eventualmente pode estar surgindo é: nós estamos presos? Nos sentimos presos? Efetivamente? Essa verdade pode me libertar, portanto, do quê? De que prisão é esta a qual o Cristo se refere em sua mensagem? Quando nos diz, portanto, que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Para iniciarmos as nossas reflexões, gostaria de compartilhar com vocês uma história de um amigo conhecido de longa data e que permanece como um bom amigo até os dias de hoje, uma pessoa muito querida, mas que sofre muito no passado, sofria no passado e continua sofrendo hoje, muito em razão de suas atitudes. E sempre quando eu lembro dele, lembro
da Síndrome de Gabriela. Já ouviram falar? Gabriela foi aquele personagem de uma novela, né? Nos anos 70 que fez muito sucesso, né? Aliás, acredito que a música, né? A música de Dorival Caymmi, e que também foi tema da novela, né? Que acabou personificando a ideia da Síndrome de Gabriela, né? Quando na música diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? E que nos lembra bastante aquele perfil de indivíduo inflexível, né? Aquele perfil de indivíduo, de pessoa que não consegue enxergar ou identificar a necessidade e a importância de mudanças. Então essa pessoa que eu conheci, esse companheiro, esse amigo, sofria muito no passado em razão das atitudes que ele mesmo tomava e continua sofrendo nos dias de hoje com uma intenção um pouco menor, mas continua sofrendo. Um episódio, uma certa oportunidade, eu recordo muito bem, este amigo querido, né, tinha interesse em mudar de endereço, né? Ele morava em um determinado endereço, tinha interesse em mudar, e eu recordo muito bem que eu perguntei para ele por que motivo ele tinha interesse em mudar, né? Se ele tinha interesse em melhorar, em ir para um lugar melhor, ou se ele estava mudando em razão de uma dificuldade momentânea, uma dificuldade financeira, enfim, qual era a razão pelo qual, né? Afinal de contas, nós todos sabemos que a mudança realmente gera um pouco de transtorno, né? Muitas vezes necessário, mas gera um pouco de transtorno. E ele então me disse que não, a sua vida financeira estava bem, né? Ele também morava num lugar bom, ele gostava do lugar onde ele morava, mas ele tinha interesse em ir para outro endereço porque ele entendia que aquela casa que ficava nesse outro endereço era sua por direito, então ele precisava ir para lá para tomar posse disso. Então nessa oportunidade eu entendi os motivos dele, só que ele estava bastante preocupado com essa mudança. Foi então quando eu perguntei o motivo de suas preocupações, foi quando ele me esclareceu que ao lado desta nova casa, desse novo endereço, morava uma pessoa, uma outra pessoa, que era um desafeto, um desentendimento dele de longa data. Uma pessoa que inclusive já havia, em razão desses desafetos, acionado a justiça para resolver esses desafetos em mais de uma oportunidade. Foi então que eu perguntei, né, curioso, falei, nossa, mas se você está vivendo uma situação como essa, né, se você está indo para um lugar onde você vai ser vizinho de uma pessoa que você já teve tantos conflitos, tantos problemas, inclusive na justiça, por que ir para lá? Né? Quer dizer, não existe uma outra forma de resolver, de tomar posse do imóvel da forma com que você deseja, sem precisar estar lá presencialmente? Mas ele entendia que não. E assim o fez. E como já era de se imaginar, muitos conflitos adicionais foram gerados. A justiça foi envolvida novamente. E aquela pouca paz de espírito que esse amigo querido tinha, caiu por terra em pouco tempo. Em pouco tempo vi sua condição de saúde ser agravada significativamente, ao ponto de chegar próximo a ingressar em um quadro de depressão, por estar vivendo esse conflito ali diariamente. Contudo, o resultado, todas essas consequências que ele teve que vivenciar, foram resultado direto de suas escolhas. Foi um resultado direto das ações que ele mesmo promoveu para se encontrar nessa condição. E quantas vezes e em quantas oportunidades nós encontramos amigos, colegas com a mesma dificuldade, narrando para nós, inclusive, que determinadas situações em suas vidas se repetem de maneira cíclica e que não entendem por que motivo isso acontece, sem que, em momento algum, se proponha a realizar uma reflexão de quais são as ações, os movimentos, as atitudes e os comportamentos que são utilizados por mim mesmo e que podem gerar como consequência este cenário
que eu estou encontrando em minha vida de maneira cíclica, de maneira repetitiva. Então, com este meu amigo querido, e com essa história, que nos convida a fazer uma série de reflexões, mas uma delas, e que é importante para essa nossa conversa de hoje, é de que muitas vezes nós nos encontramos reféns, prisioneiros, melhor dizendo, de nossas próprias atitudes. De que muitas vezes as prisões que nos cercam foram construídas tijolo a tijolo por nós mesmos. Mas o Cristo, nesse cenário, vem nos esclarecer com propriedade de que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Mas o Cristo não é o único a nos dizer isso. Ouvimos algo semelhante, por exemplo, nas palavras de Buda, de Lao Tse, que ambos convidam a sua gente sempre a conhecer, a se apaixonar por essa verdade, a amar essa verdade em prol de uma vida melhor, em prol de uma vida mais livre. Contudo, passados tantos séculos depois da vinda do Cristo, ainda nos parece que estamos escravos de muitas condições. E que condições são essas? Será que nós sabemos efetivamente que podemos estar presos e de que de fato precisamos dessa verdade para nos libertarmos? Nós muitas vezes podemos ser prisioneiros de nosso próprio temperamento. E este é, muitas vezes, uma prisão poderosa. Chegamos ao ponto de dizer, muitas vezes, que quem gostar de mim tem que ser assim, do jeito que eu sou. Novamente, lembrando da síndrome de Gabriela. Entretanto, as pessoas que estão diante de um cenário como esse, prisioneiras de seu próprio temperamento, não se dão conta de que nós, de fato, chegamos a esse planeta, encarnamos nesse planeta como nós somos, mas que nós não precisamos partir dele na mesma condição. De que aqui, neste planeta, que é uma grande escola das almas, aqui nós recebemos uma grande e valiosa oportunidade de crescer, de burilar nosso espírito, de se desenvolver, de se tornar uma pessoa melhor. E um equívoco muito comum neste momento, exatamente nessa circunstância, na prisão do temperamento, um equívoco muito comum que nos cerca, é a ideia de que nós viemos para este mundo, para essa encarnação, para sermos única e exclusivamente felizes em qualquer circunstância ou condição, o que é um equívoco. Pois a espiritualidade nos esclarece com muita propriedade, em especial lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, que a nossa vinda para cá, nosso objetivo é o de crescermos espiritualmente, é o de nos desenvolvermos espiritualmente, e que a felicidade, portanto, é consequência desse processo de desenvolvimento espiritual. Não estamos, portanto, aqui para sermos felizes em qualquer circunstância. A felicidade é, acima de tudo, algo que depende de nossa conduta. Estamos aqui, acima de tudo, para crescermos espiritualmente, para nos desenvolvermos moralmente. E como consequência, a felicidade virá. É exatamente o que nos esclarece também a questão 614 do Livro dos Espíritos, a primeira das leis morais,
onde os espíritos nos deixam claro que só é infeliz o indivíduo que se afasta das leis de Deus, das leis morais. E que leis morais são essas? São aquelas naturais que nos são apresentadas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Entre elas, a lei de justiça, amor e caridade, nos esclarecendo, portanto, que não há justiça sem amor e sem caridade. E nós já sabemos, não só por ser um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas já sabemos pelas palavras de tantos outros vultos de nossa doutrina que fora da caridade não há salvação. Então, portanto, a felicidade é uma consequência desse processo de evolução, e este processo de evolução é verdadeiramente o objetivo de nossa permanência, de nossa passagem. No entanto, permanecemos escravos de nosso temperamento, do gênio ruim. Há pessoas, por exemplo, que têm o pavio curto, outras que têm o pavio curtíssimo e algumas, quiçá, têm pavio. Mas como, meus amigos, minhas amigas, nós todos que estamos nessa marcha de progresso evolutivo, nós todos que estamos nessa marcha de crescimento, nós todos que estamos nessa marcha de conquista da liberdade pela verdade, como nós podemos manter, ainda podemos manter este temperamento, este comportamento, esta irritabilidade, mesmo sabendo de todos os malefícios que este comportamento traz para nosso corpo, para nosso espírito, para nossos sentimentos de maneira geral. Mesmo sabendo disso, entretanto, permanecemos assim. É assim que eu sou. Para gostar de mim, é assim que tem que ser. Permanecendo, portanto, prisioneiros de nosso próprio temperamento. Nós podemos estar sendo prisioneiros também de outra questão, de outro ponto, de outra grande prisão, que são os vícios. Há indivíduos, por exemplo, que só estão bem quando estão embriagados, ou outros que só conseguem se enxergar em uma situação agradável quando estão tomados pelo tabaco, pelo vício do tabaco. E o que falar então de tantas outras drogas que nós conhecemos aí, seja de origem química ou bioquímica, que os indivíduos procuram para fugir do mundo que os cerca, para fugir de si mesmo, sem se dar conta que permanecem sendo prisioneiros, permanecem sendo escravos do vício. E muitas vezes não adianta falar para esses indivíduos dos malefícios que essas substâncias causam. Não adianta falar das amputações, dos internamentos ou, quiçá, da visão da morte. E por quê? Porque para os indivíduos que são escravos do vício, parece que nada disso é verdade, até que todos aqueles alertas, todas aquelas sinalizações efetivamente acontecem. Temos aí, portanto, uma segunda prisão, e podemos ir mais além e nos lembrar que muitos de nós somos prisioneiros do próprio medo. É sabido que muitos indivíduos têm medo de tudo, de praticamente tudo, e não estamos nos referindo àqueles indivíduos que precisam de um apoio, de um apoio médico para se verem livres desta enfermidade. Pois, afinal de contas, sabemos, existem muitas enfermidades, doenças relacionadas ao medo que necessitam de tratamento profissional, não só espiritual,
mas profissional, um tratamento médico profissional. Mas estamos nos referindo àqueles indivíduos que no dia a dia acumulam seus medos, seja da barata, da pequena barata, ou até mesmo da doença, de adquirir novas doenças. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento completamente atípico. Este ano, em especial, foi um ano muito diferente, onde todos nós tivemos que rever nossos hábitos, onde todos nós tivemos que redobrar nossos cuidados e nossa atenção para não sermos vítimas de um vírus. Entretanto, nós sabemos que mesmo nesse cenário, existem vários indivíduos que acabam se utilizando de várias medicações, mesmo sem ter a necessidade, mesmo sem a recomendação médica, por medo de adquirir doenças que muitas vezes estão longe do seu círculo de perigo. O que dizer daqueles indivíduos que têm medo de se relacionar, de se abrir, daqueles indivíduos que têm medo de amar, tornando-se, portanto, prisioneiros do medo. Nesses três aspectos, portanto, do temperamento, do vício, do medo e de tantos outros, podemos perceber claramente de que as prisões não são tão somente aquelas que são construídas pelo Estado para abrigar aqueles indivíduos que são os foras da lei. As prisões às quais o Cristo também se refere e de que necessitamos de libertação, muitas vezes são aquelas que são construídas, como já dissemos, tijolo a tijolo, por nós mesmos, por nossas atitudes, por nosso temperamento, por nossa forma de olhar e ver o mundo que nos cerca. Mas o Cristo nos afirma que a verdade nos libertará. E nesse cenário de prisões que acabamos de sinalizar há pouco, e sabendo dessa premissa do Cristo, é fácil percebermos que aí existe alguma coisa de errado. Ou a verdade que nós aprendemos não é a verdade, efetivamente, ou, e essa segunda questão me parece ser muito mais coerente, a verdade que aprendemos, nós ainda não estamos fazendo o bom proveito dela. Sim, não estamos fazendo bom proveito dela. Da verdade que nos foi apresentada pelo Cristo. Da verdade que nos esclareceu com propriedade, que nos promoverá a liberdade efetiva. Antes de partirmos então para a análise dessa liberdade, é importante que façamos desde já algumas análises importantes, alguns questionamentos importantes, tais como: sabendo dessa premissa, quais são, portanto, as inverdades que fazem parte do meu dia a dia? Quais são as ilusões que eu sigo ou que eu mesmo criei para mim? Quais são as mentiras que eu estabeleci para mim, que fazem parte do meu dia a dia? Quais são as justificativas que eu criei e crio e que, na verdade, nada justificam? Bem, voltando à questão da verdade que nos é apresentada pelo Cristo, é muito comum nós encontrarmos indivíduos, em especial aqueles que têm interesse em fugir desta verdade, o questionamento do que é esta verdade. E nós não somos os primeiros a questionar isso. Pilatos, por exemplo, que tinha interesse em lavar as suas mãos do problema ao qual o Cristo representava para ele, fez esta mesma pergunta ao Cristo quando ele afirmou que quem o conhecia entendia de sua voz, entendia a verdade da sua voz. Após essa afirmativa, Pilatos, então, que estava mancomunado com a mentira e com os mentirosos, pergunta ao Cristo: mas o que é a verdade?
E neste momento, meus amigos, minhas amigas, o Cristo poderia fazer para Pilatos o mais importante e eloquente discurso acerca da verdade para convencê-lo dessa verdade. E foi exatamente o que ele fez ao silenciar. E por quê? Porque o Cristo tinha plena consciência de que é muito difícil, de que é muito complicado apresentar a verdade para quem gosta da mentira. É muito complexo, é muito complicado. E como podia também o Cristo, diante de toda aquela confusão, de toda aquela agitação, ele, atado, sofrido, apresentar a Pilatos discursos acerca da verdade? Ou melhor a fazer, afinal de contas, todas as atitudes do Cristo são um ensinamento para nós, foi exatamente o que fez: silenciar. Entretanto, a verdade a qual o Cristo se refere nos é apresentada por Ele mesmo em diferentes oportunidades do Novo Testamento. A título de exemplo, no próprio capítulo 8 do Evangelho de João, nós encontramos 2 trechos onde o Cristo nos diz: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Portanto, a verdade a qual o Cristo se refere é a verdade do Espírito, a realidade do Espírito, a verdade de que somos espíritos imortais, a verdade de que estamos aqui somente de passagem e de que recebemos através da bênção da reencarnação a possibilidade de darmos conta de nossos equívocos do passado e através de todas as provas que nos são apresentadas durante a nossa trajetória, dar testemunho de nosso aprendizado moral e crescer, evoluir espiritualmente. Pois esse é o objetivo de nossa passagem por aqui. É o de reconhecer como espíritos imortais que temos deveres para com Deus, para com o próximo e para comigo mesmo. E de dar conta desses deveres, de colocar esses deveres em prática. Pois o exercício dessa verdade se faz, acima de tudo, em nossa conduta, não tão somente no campo de nosso conhecimento intelectual. Não tão somente aqui, mas também em nossos corações e, acima de tudo, em nossas mãos. É exatamente por esse motivo que, conhecendo, portanto, a verdade do Cristo, a verdade do Espírito, a realidade do Espírito, é que podemos olhar e conhecer essa verdade sobre 2 aspectos. E esse é um ponto bem importante. O aspecto de conhecermos a verdade somente no sentido intelectual, ou seja, de tomarmos as informações sobre esta verdade e de não criarmos nenhuma intimidade com ela, apenas conhecê-la. O segundo aspecto é de conhecermos essa verdade em sua intimidade profunda. Esse segundo aspecto muito mais importante do que o primeiro. A andragogia, que é a ciência que estuda a relação ensino-aprendizagem para adultos, nos esclarece, por exemplo, que o conhecimento só se estabelece efetivamente quando se pressupõe uma mudança de comportamento. O que significa dizer que quando, por exemplo, lemos um livro, todas as informações que estão ali dentro são apenas informações para nós. Essas informações só se tornam efetivamente conhecimento quando elas promovem algum tipo de mudança de comportamento em nossas vidas.
o que corrobora exatamente com esse segundo aspecto e com a proposta do Cristo, de que a verdade, de que a realidade do Espírito não se torne somente informação em nossas vidas, se torne conhecimento, se torne atitude, promova mudanças de comportamento em nossas vidas. Porque é somente quando nós permitimos que essa verdade, essa realidade do Espírito ingresse em nossas vidas, ingresse dentro de cada um de nós, penetre em nossa mente e coração, é que nós passamos a olhar o mundo sob uma nova perspectiva, entendendo, por exemplo, que nós precisamos priorizar as necessidades do Espírito. Não ignorar as necessidades da matéria, mas priorizar as necessidades do Espírito, porque nós estamos somente de passagem por aqui, de que a vida verdadeira é a vida do Espírito e de que nossa passagem aqui tem um objetivo muito específico, que é o de crescer espiritualmente. É exatamente esse aspecto de consumir essa verdade no seu sentido mais íntimo, que nós encontramos também lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, quando os Espíritos nos esclarecem que existem 3 graus de adeptos do Espiritismo. O primeiro deles, aqueles que somente creem nas manifestações. E para esses o Espiritismo é só uma ciência. O segundo nível é aqueles indivíduos que percebem que existem consequências morais. E o terceiro e mais importante nível, o daqueles indivíduos que não só percebem que tem consequências morais, esses ensinamentos, mas de que esses ensinamentos precisam ser praticados. O terceiro nível é, portanto, daqueles indivíduos que praticam ou se esforçam para praticar esta moral. Portanto, meus amigos, minhas amigas, a verdade apresentada pelo Cristo só vai de fato nos libertar quando nós acolhermos essa verdade na intimidade do nosso ser, quando nós efetivamente passarmos a amá-la, a respirá-la no dia a dia e a transformá-la em atitudes do nosso dia a dia. E é nesse momento então que essa verdade inicia o processo de libertação de nossas vidas, o processo de libertação de nosso temperamento, de nossos vícios, de nossos medos. Afinal de contas, por que continuarei mantendo determinado temperamento se ele me faz mal e não contribui para meu crescimento espiritual? Por que terei medo disso ou daquilo? Preciso ter medo de mim mesmo. Afinal de contas, aquilo que sai do homem é que corrompe o homem. Por que buscarei qualquer tipo de droga, se posso permitir que essa verdade seja ingerida por mim e metabolizada por meu corpo, minha mente e meu espírito, transformando minhas atitudes? A verdade que liberta, portanto, é a verdade que é vivenciada. É a verdade que transforma o conhecimento em atitude. É a verdade que reconhece, que o indivíduo que se vê verdadeiramente como espírito imortal age de uma maneira completamente diferente do que aquele que ainda está totalmente envolto pela ignorância e pela matéria. A verdade que nos liberta é a verdade, acima de tudo, que precisa ser praticada. E quando eu lembro da prática desta verdade, da verdade e realidade do Espírito, lembro dos apóstolos, quando pela primeira vez foram reconhecidamente chamados de cristãos. Em sua passagem pelas cidades, nesse período, o Cristo já havia encerrado sua passagem por aqui. Ao chegar em Antioquia,
Esses apóstolos então passam a ser chamados, esse episódio está lá no Atos dos Apóstolos, de cristãos, porque as suas atitudes foram reconhecidas por todas as pessoas que ali habitavam como atitudes iguais às do Cristo. Por isto, esses indivíduos passaram a ser chamados de cristãos. Que todos nós, portanto, possamos, dia a dia, ir trazendo essa verdade para dentro de cada um de nós, transformando isso em atitudes. Que nós possamos, dia a dia, passar a ter atitudes mais parecidas com as do Cristo. Para que em algum momento, e que este momento não esteja tão distante, para que em algum momento nós possamos ser verdadeiramente e merecidamente ser chamados de cristãos. É neste momento que esta verdade, que esta realidade do Espírito nos libertará, passará a nos libertar, pois passaremos a olhar tudo que nos cerca numa nova perspectiva, num outro ângulo, no olhar do Espírito e não tão somente o da matéria. Que assim possa ser. Obrigado, paz e bem a todos.